o contexto, assim, o tema é muito interessante, mulher missionária. Eu me perdi aí. Então, por exemplo, a mulher casa e quando ela vai, aqui no Brasil nós entendemos o seguinte, quem casa quer casa. Eu casei com a Vanessa, eu saí da minha casa, da casa dos meus pais, e ela saiu da casa dos pais dela. Então nós somos no nosso cantinho e moramos juntos, estamos constituindo uma família. No caso da mulher guinense, não. Não. Quando ela casa, o que acontece? Ó, ela casou, mas ali a casa a casa sonhada não é só ela e o marido. É onde vai toda a família. A família dele. Dele ou dela. E basicamente é a dele, que vai morar onde essa mulher, talvez onde ela poderia estar vivendo os dias de uma lua de mel feliz, ela está ali, trabalhando, servindo, enquanto na realidade não teria nem um fogão a gás para cozinhar. É o fogareiro, Gente, característico que da situação mulher. assim impressionante, eu não sabia, tá vendo? Como é que ser mulher é uma coisa, ser mulher missionária você tem que aprender muito mais coisas. Então uma mulher casa, se você casa lá em Guiné-Bissau, provavelmente você não vai cuidar só do seu marido, Não. de toda a família, Toda muitas a vezes a sua e a dele morando na mesma casa. E isso cultural para eles é comum, então, provavelmente. Sim, é comum. E você então não tem privacidade. Não. E uma coisa que é muito interessante, pastor Charles, é a cerimônia, o casamento em Bissau, né? Como é o casamento? É muito interessante. Aqui é o seguinte, o padrão aqui é, você entra pelo corredor de uma igreja, o noivo fica esperando e a noiva entra e o pastor celebra o casamento e saímos num carro para a lua de mel. Ela é assim, o casamento, lógico, sempre é no sábado, às 4h, né, Mari? Então, no sábado... Só existe um horário para casamento, sábado, 4h? E um dia. É longo. É longo, é muito longo. Aí, no decorrer desse casamento... Começa às 4h. Começa às 4h. Primeiro, o pastor que está realizando, porque a gente conhece mesmo, é um casamento cristão. O pastor que está realizando o casamento, a primeira pergunta é, antes de qualquer coisa, se alguém ali é contra aquele casamento. Isso demora o ritual fazendo a pergunta. Aí, depois disso, no meio da cerimônia, entra as etnias que vão fazer a homenagem para a noiva. Então, geralmente... A noiva e o noivo já estão lá no altar. Já estão lá. Aí vem um grupo de mulher dança de uma etnia, vem de outra etnia dança, vem de outra dança. São muito, muito intenso. Isso aí já deve ser umas 6h. É muito intenso. É muito intenso. Aí depois disso tudo, praticamente são 10 meninas e 10 rapazes que acompanham ali. Aí depois que termina tudo, tem a assinatura dessas 10 pessoas, do padrinho, né, da madrinha, e a igreja toda vai assinar. Aí depois disso aí, o que acontece? Vai ter uma alimentação na casa dos pais, vai lá todo o cortejo, todo mundo. Aí todos os volta, convidados. tem outra alimentação na casa dos pais de cada um. Chama copo d'água. E aí depois é o copo d'água. A cerimônia é chamada copo d'água. Aí quando é a abertura, o que acontece? 2 taças de água, uma para o noivo e uma para a noiva. Com isso, depois de comer na casa de um e do outro. Eles vão para onde vai ser o copo d'água. E aí, todos os convidados da igreja já estão no copo d'água, onde você não pode tocar em nada. Isso já deve ser 10h da noite. Assim, isso aí já está correndo, muito tempo. Aí, depois que eles brindam esse copo com água, aí fala a abertura da festa, que é o copo com água. Aí você, como convidado, é que vai comer. Aí depois vem a festa. Então é quase uma vigília no caso. O processo é longo. E tem a noite de núpcias, tem a lua de mel, como a gente tem aqui. Ô, pastor, eu fiquei encabulada. Fiquei impressionada. No outro dia, cedinho, a casa está lotada de visita. Verdade. Não tem assim, um espaço para o... Tem não. E fora disso, tem a chamada festa do 8. 8 dias depois tem uma festa grande como a do casamento, onde vai todo mundo, desde manhã até às 10 da noite. Gente, e então... essa festa do 8 é a sobra do casamento. Tudo que sobrou, pode estar duro, o bolo, tudo. Pois é, mas aí sobrou 8 dias depois, nada comer. estraga lá, provavelmente. Né, Lília? Dura-se mais, né? Mas assim, 8 dias depois tem uma nova festa e vem todos os convidados.
É muito celebrado, então, o casamento. Muito. O casamento lá é valorizado. De uma certa maneira, Sim, sim, né? Sim. E na Índia, como é que é, Josi, o casamento? Você chegou assim a pesquisar, a ver? Eu ouvi falar da cerimônia cristã lá, mas tem a cerimônia que eles chamam dos hindus também, né? E são cerimônias que variam muito, porque depende de região para região. Então, eu costumo brincar que, tipo assim, os indianos, eles são estrangeiros dentro do próprio país. Quando vai para outro estado, então são culturas totalmente diferentes. Então, varia muito, até os costumes de casamento, comida, tudo isso. Mas o costume cristão é como o nosso aqui mesmo. A noiva entra, o noivo vai estar lá esperando, mas a cerimônia hindu duram 7 dias. Então, são 7 dias de festa. É o tempo que a noiva vai se preparar, longo, que vai fazer a rena na mão. Então, são 7 dias de cerimônia até chegar o dia do casamento. E tem muita festa. O noivo vai ao encontro da noiva com dança, muito barulho na rua. É como se fosse uma carreata, assim, com tambores e gente dançando. E é muito engraçado ver isso, porque você vê todo o barulho, assim, e quando você vai ver, não, é um noivo que está indo encontrar a noiva. Teve até uma situação meio engraçada, assim, que eu estava lá, e aí estava tendo uma carreata dessa. Eu falei assim, gente, mas é alguma coisa da política aqui que está acontecendo, né? Não, e aí o pessoal falou assim, não, é um casamento, é o noivo que está indo ao encontro da noiva. Então, assim, é muito festejado também, porque a família lá é muito valorizada. Então, o tempo do casamento é muito especial. E as famílias de ambos, da noiva e do noivo, querem que todo mundo saiba que eles estão casando. Então, é muita festa. É uma festa para a sociedade. Exatamente. Olha, você que está nos assistindo em casa está falando, gente, que festa de casamento é essa? Na minha igreja não tem mesmo. São culturas diferentes, são nações diferentes da nossa. E hoje nós estamos ao vivo. O tema hoje do bate-papo é Mulher Missionária. Comemorando esse mês, dia 8 de março, comemora o Dia da Mulher. E se você quiser enviar sua pergunta para uma delas, é só você enviar para o nosso e-mail, batepapo@redesuper.com.br. A sua pergunta será muito bem-vinda. Então, participe conosco. Tem aqui algumas perguntas interessantes. Olha, a mulher missionária, se referindo à mulher missionária, todos aqueles que têm o chamado de Deus são missionários. É importante obedecer esse chamado. Mas como é para a mulher casada e que tem um chamado missionário e o marido não? Talvez seja uma pergunta assim, eu nunca pensei nisso, né, Lília? Como é, Lília? É verdade. No contexto, somos casados, de repente a esposa recebe um chamado missionário. Eu creio que aí a obra de Deus, de uma certa maneira, assim, com muito temor, o problema é dele, ele convence o marido. Mas como lidar com isso? É verdade, nós estávamos falando sobre isso, o chamado missionário, de proclamarmos o amor de Deus, a palavra de Deus aos perdidos, é de todos nós. O chamado é para toda a igreja. Mas claro que tem algumas pessoas que têm o chamado específico para irem de tempo integral para algum campo missionário, lugar geográfico. Mas todos nós somos chamados como corpo de Cristo, como igreja, para sermos proclamadores do Evangelho e assim levarmos salvação aos perdidos. Mas quando a mulher tem o chamado específico de viver de tempo integral para a obra missionária e o esposo ainda não tem, ela tem que ser sábia, prudente, mulher de oração, 2 joelhos no chão e orar ao Senhor, pedir ao Senhor para que Ele incomode, para que Ele fale ao esposo, para que Deus compartilhe ao esposo o chamado missionário também. A mulher ela não pode deixar a sua casa para cumprir o chamado missionário, a não ser que seja curto prazo, como essas viagens missionárias que nós estávamos comentando aqui, de um mês, 15 dias, ainda você pode se ausentar. Mas cumprir o chamado missionário a longo prazo, ela tem que estar com o seu esposo, com seus filhos, com toda a sua família. É muito importante dizer isso, porque já ouvi falando, não, mais importa obedecer a Deus que aos homens. Sim, mas a família... Justificando isso, esse argumento, né? Não, mas a família, ela é a missão de Deus também para nós. Se nós temos os chamados de sermos abençoadoras, em primeiro lugar, na nossa casa, dentro da nossa própria casa, da nossa família. Então, se Deus quer te usar como uma missionária num campo geográfico aqui no Brasil, num povo transcultural, fora
no Brasil, ele também vai compartilhar o seu esposo, ele vai compartilhar toda a sua casa. É interessante, então, a gente pensar que, sim, obedecer é mais importante obedecer a Deus que os homens, mas Deus estabeleceu os seus princípios. É verdade. E a mulher ande ao lado do seu esposo, E seja do homem, submissa e seja a ele. submissa. Você vai ter que orar, jejuar, para que o Senhor também compartilhe ao seu esposo esse chamado missionário que você já tem no seu coração. Porque Deus também, quando toca em um coração, Ele vai Ele quebrantar vai o outro, trabalhar né? para outro, né? toda É a uma família. prova, né? é verdade. Vocês têm se preparado? Como é que está o coração de vocês assim para esse dia do casamento? Como é que é? Porque às vezes em missões a gente acaba, não, Deus, eu vou embora e vamos cumprir, mas eu sei que os sonhos existem, não é? Como é que é isso assim para vocês? Gera no coração? Como é que é trabalhado isso? Fala, Deus, onde eu vou casar, aqui ou lá? Como é que é isso, gente? Isso aí é muito polêmico entre as missionárias, né? Eu quero casar antes de ir para o campo, mas às vezes seu marido está te esperando no campo. Então tem que ter muita direção de Deus, buscar mesmo ouvir a voz do Senhor, porque às vezes você está esperando casar antes de se tornar uma missionária no campo de tempo integral e o seu esposo está lá te esperando, como eu. Com 18 anos, saí da Lagoinha, fui para Curitiba fazer meu treinamento missionário, meu esposo estava lá me esperando. Se eu tivesse ficado na igreja pensando com esse pensamento, talvez eu estaria solteira até hoje, ou casado com a pessoa errada, porque o meu esposo também era um missionário e estava me esperando lá. Então, a gente sempre fala assim, né? Vamos orar, buscar a direção de Deus. O Senhor quer que eu vá agora? Então, eu irei. E o esposo que o Senhor tem preparado para mim, ele está lá, ou ele está aqui no Brasil, sendo preparado para seguir a carreira missionária junto comigo. Ah, coisa boa.